Seja bem-vindo ao Momentos PC. Eu sou o Alisson Lima e hoje eu vou falar para vocês 5 dicas sobre como ensinar limites para os seus filhos. Já percebeu como é difícil ensinar limites? Às vezes a criança faz as coisas e a gente nem percebe. Então já deixa o seu like porque eu tenho certeza que essas 5 dicas vão te ajudar. E a primeira dica já começa com você. Para você ensinar limites para o seu filho, você precisa primeiro aprender a ter limites. Então sabe aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Com as crianças isso não funciona. A criança precisa aprender pelo que ela observa. Ela é só um reflexo de quem nós somos. Você sempre fala, filho, é errado mentir, a gente não pode fazer isso, e ensina um monte de coisa para ela sobre como é feio mentir. Só que você sempre é aquela pessoa que mente. Então, primeira dica, aprenda você a controlar os seus limites. E a segunda dica é um pouco mais complicada, porque a gente vai falar sobre o limite do amor. Normalmente, quando o bebê nasce, no primeiro ano de vida, ele precisa de toda a atenção nossa, para tudo. Ele depende 100% de nós. Com o passar do tempo, a criança vai desenvolvendo mais autonomia. O que acontece muitas vezes é que esse bebê cresce, se desenvolve e os pais não percebem isso e continuam tratando a criança como se fosse um bebê. E a gente precisa adaptar a nossa postura para cada período do desenvolvimento da criança. Não dá para você tratar ela como se fosse um bebê que acabou de nascer, sendo que ela já tem 5 anos. E essa é uma das questões que atrapalha o limite, essa relação de limites com a criança. A terceira dica é sobre o bebê idealizado. No período de gestação, tanto o pai quanto a mãe começa a idealizar a imagem de um bebê. Então, como que ele vai ser, que tipo de comportamento que ele vai ter, eu vou levar meu filho para jogar futebol, a minha filha vai fazer balé. E esse é um grande problema dos limites. Por quê? É importante idealizar esse bebê, só que com o passar do tempo, essa criança, ela não é exatamente aquilo que a gente esperava que ela fosse. E mesmo assim, você não consegue perceber, porque é muito difícil, para os pais perceber essa relação, e continua tratando a criança como foi planejado. Então assim, eu imaginei que o meu filho ia ser desse jeito, e eu continuo tratando ele dessa forma, mesmo que o comportamento dele seja muito diferente. E o que acaba acontecendo? Às vezes, você idealiza esse bebê e trata ela de uma forma que ela não deve ser tratada. Nesse caso não mais um bebê, mas uma criança em si. Porque você acha que ela é uma criança super educada, você idealiza essa criança. Você idealiza que ela é uma criança que respeita as regras, respeita limites, e às vezes ela não respeita. E por você ter idealizado essa criança na sua mente, você não percebe que ela ultrapassa essa linha entre o limite dela e o que não deve ser feito. Observe bem quem é aquela criança que você gostaria de ter e quem de fato é a criança que você tem, para que você possa lidar melhor com ela. A quarta dica é muito comum, eu vejo acontecer em muitas famílias. Vamos lá. Nós precisamos trabalhar para manter essa estrutura da casa, Então, da alimentação, um lar, segurança, educação. Para você oferecer isso para o seu filho, você simplesmente, lógico, precisa trabalhar, para trazer essa renda. O que muito acontece é que esses pais que trabalham demais e têm pouco tempo com a criança, acaba sentindo dentro dele uma culpa por não estar presente na vida da criança e tenta compensar essa ausência com presentes. O problema é que a criança não aprende o que é consequência. Mesmo ela se comportando errado, você, pela sua culpa, vai acabar compensando ela. E ela vai aprender que se ela se comportar mal, ela vai ganhar um presente, logo, isso é bom. Então, para ficar claro, você não precisa sentir essa culpa. É mais importante que você tenha pouco tempo, mas com qualidade com a sua criança, do que muito tempo sem qualidade nenhuma, ok? E a quinta e última dica de hoje é sobre como que a criança consegue manipular esses limites. Então, vamos lá. Imagina que o seu filho, ele quer alguma coisa, ele quer assistir TV, desenho animado, na hora que ele não deve, porque ele tem lição de casa para fazer. E ele vai até a mãe e fala, mãe, deixa eu assistir o desenho, depois eu faço a lição. E você, muito conhecedora, fala, não vou deixar. O que a criança faz? Ela vai até o pai e pede a mesma coisa. Às vezes, o pai vai falar sim. E essa comunicação que não condiz entre os dois acaba fazendo com que a criança aprenda a manipular o ambiente, a situação, e acaba gerando até conflito entre o casal. Então o mais importante é que vocês tenham a mesma linguagem. Mas não para por aí. Muitas vezes o casal alcança essa mesma linguagem. E aí é onde entra o elemento surpresa que poucas pessoas param para pensar. Os avós, os parentes,
Essas são pessoas também que fazem parte da vida dessa criança. Então eles precisam também entrar nessa mesma linguagem. Muitas vezes os pais têm o tipo de postura e os avós, porque os pais precisam trabalhar e os avós acabam cuidando da criança, têm regras totalmente diferentes do que foi já proposto dentro de casa. Então a criança começa a ficar confusa sobre o que eu devo ou o que eu não devo fazer. E isso faz com que ela vá conquistando um espaço, vá aumentando esse limite e vai chegar um momento que ela vai ter tanto espaço que ela não vai conseguir lidar com esse espaço e vai começar a trazer problemas. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo e me fala quais dessas dicas você já pratica e você conhece outras dicas que podem nos ajudar a entender como ensinar limite para os nossos filhos? Escreve aqui que todo mundo vai aproveitar a sua informação. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e sabe aquela pessoa bem perto de você que tem esses problemas e ela precisa ouvir tudo isso que nós estamos falando aqui? Compartilha com ela esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar. Até a próxima, tchau!